Canal Histórias Bíblicas apresenta Deus fez isso com os anjos caídos. História verdadeira dos anjos. Neste vídeo abordaremos sobre o tema dos anjos na Bíblia. A primeira pergunta que faremos é: quem são os anjos? Vamos às Escrituras. Quando estudamos o Antigo Testamento, por exemplo, descobrimos que os anjos são mencionados 108 vezes. Os anjos intercedem na vida dos patriarcas Abraão e Jacó, conforme o livro de Gênesis mostra. No livro do Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante o tempo no deserto. Êxodo 14:19 diz: Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvens se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ao todo, a palavra anjos ou anjo aparece 32 vezes nos livros da lei, os escritos de Moisés. Os anjos de Deus nos são apresentados como o exército dos céus nas Escrituras. Os anjos são seres reais, não são figuras míticas ou opiniões. Eles são personalidades espirituais e têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco é invisível, o mundo angelical também é invisível. Os anjos nos cercam, seu impacto dinâmico é indiscutível. Embora possamos não vê-los, não há nada que os anjos de Deus não observem. Talvez não possamos tocá-los ainda, mas os anjos tocam as pessoas. Você não pode tocá-los ainda, mas eles podem destruir reis. Na Bíblia, o Senhor escolheu um anjo específico para ir adiante de Moisés para o Egito, e ele sozinho destruiu toda uma nação. A invencibilidade é uma característica importante dos anjos de Deus. Essa característica indica o ponto de diferença entre demônios e anjos. Apenas o exército dos céus excede em força. Salmo 103, versículo 20 diz: Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Houve uma guerra no céu liderada pelo anjo Miguel contra Satanás e seus anjos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás. Satanás não conseguiu vencer, e não havia mais lugar ou espaço para ele no céu. Apocalipse 12, 7-9 diz: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Em qualquer conflito, os anjos sempre têm sucesso em derrotar completamente a oposição. No mundo, os anjos nunca falharam. Não há nada que possa se levantar contra você que iguale a força. Eles formam os guarda-costas mais benéficos dos redimidos. Além de terem uma excelente força física, os anjos também se destacam pela inteligência. A viúva de Tecoa e a representação da sabedoria do rei Davi se assemelham à dos anjos. Mas o Senhor é sábio segundo a sabedoria do anjo de Deus, que sabe tudo o que há na terra. Parte 2. Categoria de anjos. Nesta parte, discutimos seus nomes e posições. Os anjos possuem diferentes posições. Nosso Senhor até usou um termo militar em conexão com os anjos. Na época em que Jesus estava prestes a ser levado no jardim, Pedro pegou uma espada e tentou protegê-lo, aquele a quem ele havia aprendido a amar. Jesus disse em Mateus 26:53, Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião era uma designação militar romana que se relacionava a cerca de 6.000 soldados. Em um sentido geral, provavelmente o maior grupo regular de anjos é o que podemos chamar de anjos regulares. Na maior parte do tempo em que os anjos são mencionados na Bíblia, são esses anjos não identificados que estão sendo referidos. Falar de anjos comuns parece ser uma contradição em termos, pois como esses seres criados extraordinários poderiam ser considerados apenas algo comum? No entanto, em um sentido, essa designação é apropriada quando os contrastamos com as várias classes ou ordens únicas de anjos que a Bíblia menciona. Querubins. Os querubins são a primeira ordem angelical a aparecer nas Escrituras, aparecendo logo após a queda de Adão e Eva em Gênesis 3.
Após violar o mandamento de Deus de não participar da árvore do conhecimento do bem e do mal, teria sido possível para Adão e Eva estender a mão e também pegar da árvore da vida e comer e viver para sempre. Então Adão e Eva tiveram que ser expulsos do paraíso terrestre. Entretanto, o que impediria Adão de voltar ao jardim e desobedecer a Deus outra vez? Em Gênesis 3:24, depois de expulsá-los, o Senhor Deus estacionou querubins poderosos a leste do jardim do Éden e colocou uma espada flamejante que piscava para frente e para trás para guardar o caminho da árvore da vida. Que coisa aterrorizante seria se Adão tivesse provado da árvore da vida e assim tivesse sido confirmado para sempre em sua natureza caída. Deus enviou uma contingência de querubins grandes e confiáveis para guardar o caminho da árvore e impedir isso. Curiosamente, a subsequente aparição dos querubins na palavra de Deus se refere à recuperação do que foi perdido. Moisés recebeu direções claras e específicas sobre como fazer vários móveis que seriam usados no tabernáculo em Êxodo 25. O primeiro descrito foi o propiciatório e a Arca da Aliança, onde Deus garantia encontrar e se comunicar com Moisés. O que Deus ansiava colocar sobre o propiciatório eram imagens dos querubins em ouro. Veja a interessante descrição que Deus deu a Moisés em Êxodo 25, 18 ao 20. Com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Serafins. Um grupo diferente de anjos especificamente reconhecidos são os serafins. Os serafins, na língua hebraica, significam queimados. Isaías capítulo 6 nos fala dos serafins. O profeta Isaías registrou sua gloriosa visão com estas palavras: Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Isaías 6, versículos 1 e 2. O que os serafins estavam fazendo? Isaías 6, versículo 3 diz: E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías logo percebeu que não tinha direito de estar na presença santa de Deus e reconheceu isso, dizendo em Isaías 6, versículos 5 ao 7, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até ele com uma brasa viva na mão, a qual havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou seus lábios e, por isso, sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Em uma versão da Bíblia, em inglês, um terceiro grupo particular de anjos é chamado de 4 bestas. No entanto, outra tradução seria as 4 criaturas vivas. Assim como os serafins, eles têm 6 asas, e as 4 criaturas vivas, cada uma delas com 6 asas, estão cheias de olhos ao redor e dentro, e dia e noite não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 5, versículos 7 e 19, retratam as criaturas vivas em uma posição de adoração e louvor, embora em Apocalipse 15 as criaturas vivas participem do derramamento da ira de Deus sobre pessoas não arrependidas. Além de Miguel, outro anjo de posição angelical é o arcanjo, uma posição ocupada por apenas um anjo no registro bíblico. A palavra arc significa chefe. Portanto, este anjo é o mais proeminente de todos os anjos sagrados, e seu nome é Miguel, cujo significado é quem é como Deus. Sempre que você ouvir esse nome, estará ouvindo uma pergunta: quem é como Deus? Muitas vezes na Escritura, como veremos, os homens que receberam visitas angelicais queriam adorar a criação em vez do Criador. Portanto, é maravilhoso e grandioso que o nome de Miguel, o arcanjo, nos convide a direcionar nossa atenção ao Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Daniel estava orando e Deus enviou uma resposta por meio de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até que testificasse. Daniel 10, versículo 13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias.
Porém, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Assim, Miguel teve que lutar pela passagem livre da palavra de Deus. Toda vez que o vemos é em conexão com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de lutador, Miguel tem o dever especial de proteger Israel. Em Daniel 10, versículo 21 e 12, versículo 1, ele é chamado de príncipe daquela nação. Conforme lemos na história antiga e moderna, acredito que vemos a mão de Miguel defendendo Israel. Como você sabe, aquela pequena nação lutou em 4 guerras com seus vizinhos desde que conquistou a independência em 1948. No livro de Judas, verso 9, Miguel é especificamente chamado de arcanjo e é relatada sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Miguel é o herói principal de Deus. Gabriel é outro anjo cujo nome é claramente mencionado na Escritura, além de Lúcifer. Gabriel significa poderoso de Deus. Ele realmente realiza coisas poderosas. Gabriel serve a Deus mais como um mensageiro. Em várias ocasiões no livro de Daniel, Gabriel aparece para dar grandes revelações sobre eventos vindouros, particularmente relacionados ao reino de Deus. Por exemplo, após uma das visões de Daniel, o profeta se perguntou sobre o significado dela. De repente, apareceu diante de mim a aparência de um homem. Daniel 8, versículos 15 e 16 diz: Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem, e ouvi a voz de um homem que via do Ulai: Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Daniel 8, versículos 15 e 16. Vemos o ministério de Gabriel em conexão com o reino no Novo Testamento. Ele está preocupado com o rei. Na primeira ocorrência, Zacarias estava esperando diante do Senhor no templo, quando, de repente, Lucas 1:11 diz que um anjo do Senhor apareceu a ele, de pé no lado direito do altar do incenso. Gabriel então se identifica para Zacarias, e Lucas 1:19 diz que o anjo disse a ele: Eu sou Gabriel, que está na presença de Deus, e fui enviado para falar contigo e te trazer esta boa nova. Essa boa nova se referia ao próximo nascimento de João Batista, que seria o precursor do Senhor Jesus. Foi o mesmo Gabriel que Deus enviou para a cidade de Nazaré, conforme Lucas 1:27, para uma virgem prometida a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Que grande mensagem Gabriel tinha para dar a essa jovem. Lucas 1, versículos 31 a 32 diz: E eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Gabriel foi o mensageiro de Deus sobre o vindouro reino e o rei. Deus confiou a este anjo em particular uma enorme confiança e responsabilidade. Lúcifer, descobrimos, é o nome original do anjo Satanás em Isaías 14:12. Essa linha não apenas o nomeia, mas também nos diz algo essencial sobre ele. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Por causa do seu próprio orgulho e promoção de si mesmo, ele perdeu seu lugar elevado no céu. Lúcifer desceu da graça divina do Pai. Portanto, onde ele opera atualmente? Ele está bem aqui na terra. 2 vezes diferentes, nosso Senhor o descreve como príncipe deste mundo. João 12:31 diz: Agora é o julgamento deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Esta terra em que vivemos está sob sua autoridade. Enquanto os anjos Gabriel e Miguel têm apenas um nome, até onde sabemos, Lúcifer tem muitos que indicam aspectos de seu caráter maligno. Muitas pessoas estão familiarizadas com outros 2 nomes dele, o diabo e Satanás. Jesus também o chamou de o maligno em João 17:15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O livro do Apocalipse o atribui vários nomes, incluindo o grande dragão, a velha serpente, o destruidor, o acusador e o enganador. Existem várias categorias menores de anjos mencionadas na Bíblia, como os santos e os vigilantes. O rei babilônico Nabucodonosor afirmou em Daniel 4:13: Eu estava olhando nas visões da minha mente enquanto estava deitado em minha cama,
e vi um vigia, um santo, que descia do céu. Daniel 4:17 diz: essa questão é por decreto dos vigias e a demanda pela palavra dos santos, a fim de que os vivos saibam que o Altíssimo governa no reino dos homens e dá a quem ele quer e estabelece sobre ele o menor dos homens. Daniel 4:23 diz: o Senhor, o Rei, viu um vigia, um santo, descendo do céu e dizendo: cortem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco com as suas raízes na terra, com uma faixa de ferro e bronze ao seu redor. Que ele seja molhado com o orvalho do céu e faça a sua morada com os animais do campo, até que 7 tempos passem. Será que esses vigias e santos ainda estão trabalhando hoje em dia?